Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo aí bem? Tudo tranquilo? Bom dia, bom dia, bom dia, Juvi, tudo sim, está sim, que bom, né? E aí, vocês estão estudando firme no golpe, né? Ó, tá lotado hoje aqui, hein? Galera, nós estávamos trabalhando população, né? Lembra lá? Sobre a questão da população, os fatores populacionais, né? Importantes, né? Em relação à questão da população, em relação à questão ao fator de características, tá? Populacionais. Vou jogar aqui para que possamos dar continuidade, né? O slide até hoje não foi, né, galera? Ou já foi? Trabalhei em população, trabalhei com conceito de estudo de população, conceito de população absoluta, trabalhei. Se não me falha a memória, nós estávamos lá em... Deixa eu ver. A escola não mandou. O senhor nos enviou o link, mas só que o link deu certo? Abriu? Confere para mim se abriu o link aí, aquele dia. A escola não mandou. Abriu? Deu certo? Ah, não, então beleza. Então, vocês estão com o link aí. Todo mundo recebeu? Quem não recebeu, levanta a mão. E o Leonardo não recebeu. Ah, tá. Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade ao nosso contexto. Vocês devem ter dado um pouquinho, porque tem algumas coisas interessantes aí que servem de base, né? Para dar aquele apoio. Então nós estamos aí em mortalidade infantil, taxa de natalidade, transição demográfica, nós trabalhamos aquele dia, né? As transições explicamos também. Chegou nas teorias populacionais, não foi? Só me dá um norte. Eu expliquei a teoria de Malthus, né? Confirma aí. Expliquei a teoria de Malthus. Lembra que Malthus fala que a população cresce em PG, alimento cresce em PA. Sendo assim, a população vai faltar alimento, a população vai morrer de fome, né? Vocês lembram disso aí? Mas a teoria de Malthus não estava correta, porque não levou em conta o desenvolvimento tecnológico. Lembra desse fator também importante? Só para lembrar, né? E o que Malthus propôs? Ele propôs o controle moral, né? Porque, segundo a sua questão, a sua linha religiosa, ele, dentro da sua ideia religiosa, ele não permitia a utilização de métodos contraceptivos, beleza? Então, é importante lembrar isso aí. Século XVIII, né? Só fazendo a revisão rapidinho aqui. E depois nós temos a teoria de Malthus, a teoria neomalthusiana, perdão, né? Nós explicamos todo esse processo aqui. Aí nós vamos para a teoria neomalthusiana e tem as críticas, nós explicamos as críticas, né? Chegamos na teoria neomalthusiana, que ele fala que os países subdesenvolvidos são pobres porque têm muito filho, né? Primeira coisa é que ela vai vir depois da Segunda Guerra Mundial, e quem elaborou essa teoria foi os países desenvolvidos, né? Elaborou para quem? Para os países subdesenvolvidos. E aí fala, né? Ela é chamada de conhecida como neomalthusiano, ou então alarmista. Esse detalhe alarmista que é muito importante, tá? Você escreveu aí no seu caderno neomalthusiano aí, né? Eu quero que você sempre esteja anotando que isso é importante, né? Esse detalhe. Você anota aí alarmista, porque é um alarme, né? Ah, esses países são pobres porque tem muito filho, tá? Os adeptos dessa teoria assumiram novas posturas e aprimoraram, né? Então, vocês estão vendo aí essas transformações desse processo da teoria neomalthusiana. E ele propõe a utilização de métodos contraceptivos para diminuir a quantidade de filho, né, nos anticoncepcionais. Essa é a proposta feita pela teoria neomalthusiana. Eu acho que eu até falei para vocês, não sei se eu falei isso no primeiro ano, no segundo ano, que eu falei para vocês que
a música do Aldair José, ela foi censurada na ditadura militar, porque a música falava pare de tomar a pílula. Eu acho que até ouvi com vocês em sala de aula a música, a pílula, né? Onde a música fala pare de tomar a pílula. Essa música foi censurada porque ela falava parar de tomar a pílula. Enquanto o país desenvolvido falava para a galera fazer o controle de natalidade através dos métodos contraceptivos, e um deles, claro, que era a pílula, que era o mais utilizado naquele exato momento, e os países, o cara vem com essa música, pare de tomar a pílula, né? Então ela ia contra a ideia da política da teoria neo-malthusiana, né? Por isso, então, essa teoria ela vai ser o quê? Essa música, perdão, ela vai ser censurada, beleza? Então ele fala o seguinte, a teoria neo-malthusiana: país desenvolvido, para de ter filho. Vocês são pobres porque tem muito filho. Para de ter filho, a qualidade de vida vai melhorar. Estou só revisando, que eu lembro que eu trabalhei isso com vocês. Só que, na verdade, galera, ele estava com medo que os problemas sociais migrassem dos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos, né? Teoria reformista ou marxista, também trabalhei, vamos relembrar, né? Na verdade, ela contrapõe a ideia da teoria neo-malthusiana, ou seja, ela é uma resposta. Ela é uma resposta à teoria neo-malthusiana. Nós somos pobres, não é porque nós temos muitos filhos, é porque vocês não param de explorar a gente. Para de explorar que a nossa qualidade de vida vai melhorar, beleza? Então, tá aqui. A reformista que defende a teoria demográfica marxista, ao contrário dos neo-malthusianos, consideram a própria miséria como sendo a responsável pelo acelerado crescimento da população. Então, na hora que melhorar, o problema aqui é a desigualdade social. Então, na hora que melhorar a desigualdade, vai melhorar também em relação à questão do crescimento da população. O que defende os reformistas? Eu acho que a nossa aula parou por aí. A necessidade de reformas socioeconômicas que permita a elevação do padrão de vida. Então, nós temos que fazer uma reforma socioeconômica, né? Uma melhor distribuição de renda, né? Porque tem uma treta, galera. Não adianta aumentar só o salário da população. Ah, vamos aumentar o salário mínimo, né? Aí pode colocar o salário mínimo com uns 5 mil reais, só que vai ter uma inflação. O pacote de arroz vai custar 480 reais, uma caixa de fósforo vai custar 30 reais, entendeu? Então, eu tenho que ter uma melhor distribuição de renda, né? Porque o problema do Brasil é que o cara que ganha um salário mínimo, ele vai comprar 1 quilo de carne, vamos supor, a carne é 18 reais, vamos dar um exemplo aqui, 15 reais. Esse cara ganha um salário mínimo, ele chega lá para comprar a carne, ele paga 15 contos. O patrão dele, que ganha milhões e milhões e milhões, chega para comprar a carne, é 15 contos. Você tá entendendo? Então, esse é o problema, tá? No Brasil, os pobres pagam mais impostos que os ricos, né? Nos países desenvolvidos, quanto mais você ganha, mais impostos você paga, né? Então, é a elevação do padrão de vida. Galera, a elevação de padrão de vida, perdão, não é comprar celular, não é comprar notebook, comprar carro. Estou falando de questão de qualidade, questão de um plano de saúde, questão de dar acesso à questão ao estudo, entendeu? Beleza? É todo esse processo que vai fazer a diferença. Melhoria da distribuição de renda e de alimentos, né? Que eu acabei de falar. Aumento da escolaridade, que resultaria num planejamento familiar e na diminuição da natalidade e do crescimento vegetativo, né? Esse aqui é um fator interessante. Aumento da escolaridade, que resultaria num planejamento familiar. Ou seja, quanto maior a escolaridade eu tenho, mais informação eu tenho. Não só informação, mas eu tenho conhecimento. Então, é muito importante o aumento da escolaridade, né? Mas nós já comentamos em sala de aula, nós estamos falando de um país, Brasil, onde os políticos acreditam que investir na educação do Brasil significa cavar sua própria cova, né? Então, você não vai ver nunca investindo na educação do Brasil, é mais ou menos cada um por si, Deus por todos, né? Na música do Titãs, ele fala uma outra frase, né? Melhor nem falar a frase aqui, beleza? Então, homem primata, capitalista e selvagem. Depois ouça essa música, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, o aumento da escolaridade. Quanto maior estudo eu tiver, mais informação eu vou ter, então eu vou diminuir a quantidade de filho. É importantíssimo essa questão da escolaridade. Acesso ao conhecimento, acesso à informação. Beleza ou não? Nós já comentamos sim outra hora em sala. Resumo, teoria de Malthus, população versus alimentos. Olha esse dado importante aí, né? Talvez você nem viu esse slide, mandei, você não viu mais Marx aí, né? Ó, teoria, o que fala cada um? Teoria de Malthus, população versus alimentos. Teoria neo-malthusiana, população versus desenvolvimento econômico, né? Ou seja, a população
vocês são pobres que tem muito filho. Teoria reformista, população e distribuição de renda. Anote isso aí, que isso aqui é importantíssimo. Vocês têm 5 segundos para anotar isso aí, que vai fazer a diferença na vida nossa, na vida de vocês também. Tá? Anote isso aí. Teoria de Malthus, população versus alimento. Teoria neomalthusiana, população versus desenvolvimento econômico. Teoria reformista, população versus distribuição de renda. Fechou aí? Tranquilinho? Então vamos mandar para frente. Só, galera, que tem um fator, tá? Que não tem aí. Que não tem aqui. Deixa eu explicar aqui um negócio para vocês. Eu vou colocar aqui, ó. É uma teoria, eu talvez já tenha falado para vocês em sala de aula, talvez já falei para vocês até aqui, que ela não aparece aqui, essa teoria. E essa teoria é muito importante, beleza? Então, vamos colocar essa teoria aqui. Vocês sabem, acho que vocês sabem o que eu estou falando, né? Que a teoria o quê? Ecomalthusiana, tá? Essa teoria é a teoria ecomalthusiana. E aí eu quero que vocês anotem ela, porque ela não está aí. E ela é importantíssima para a gente fazer aqui. Teoria. Vou digitar aqui. Eu acho que apareceu aí para vocês. Ecomalthusiana. Teoria ecomalthusiana. Beleza? Apareceu aí para todo mundo aí. Se apareceu aí, dá só um oi aí, um sim que eu sei que apareceu. Teoria ecomalthusiana. Apareceu. Teoria ecomalthusiana. Então, nós não temos. É porque que acontece, galera? Em muitos livros não aparece essa teoria ecomalthusiana, só que cai em prova. Eu vou estar elaborando uma lista aqui, vou estar trabalhando com vocês talvez já no sábado ela, e vou mandar o restante que a gente não resolver dentro de população. A lista grande, viu, galera? Com mais ou menos 1 milhão de questões para vocês responderem. Vou estar enviando para vocês aí, vocês estão respondendo, algumas a gente vai trabalhar, e vocês vão ver algumas vezes aparecendo essa teoria, né? É teoria, não tem esse R aqui não, é teoria que eu escrevi aqui, é teoria, tá? Teoria ecomalthusiana. Eu posso citar essa teoria, né? É porque essa teoria ela tem uma característica, ela vai surgir na década de 70, junto com as conferências ambientais, né? Eu vou trabalhar isso com vocês depois. Essa teoria foi elaborada, anotem por favor, essa teoria foi elaborada pelos países desenvolvidos. Essa teoria foi elaborada pelos países desenvolvidos. Tinha como objetivo pregar um controle de natalidade. Tinha como objetivo pregar um controle de natalidade para os países subdesenvolvidos. Então, lembrando que essa teoria foi elaborada pelos países desenvolvidos, né, vírgula, tinha como objetivo pregar um controle de natalidade para os países subdesenvolvidos, beleza? Ela dizia que, ponto, na mesma linha, ela dizia que ela quem? A teoria, né? Claro, né? Ela dizia que o aumento da população dos países periféricos, ela dizia que o aumento da população dos países periféricos, levaria a um alto consumo. Ela dizia que o aumento da população dos países periféricos levaria a um alto consumo. E, consequentemente, causaria grandes impactos ambientais. E, consequentemente, causaria grandes impactos ambientais. Beleza? Então, essa teoria ecomalthusiana está ligada à questão do meio ambiente, né? Vou falar aqui rapidinho ela novamente, só para tirar a dúvida.
foi elaborada pelos países desenvolvidos. Tinha como objetivo pregar um controle de natalidade para os países subdesenvolvidos. Ponto na mesma linha. Ela dizia que o aumento da população dos países periféricos levaria a um alto consumo e, consequentemente, levaria a um alto consumo e, consequentemente, causaria grandes impactos ambientais e, consequentemente, causaria grandes impactos ambientais. Beleza? E o interessante é o seguinte, que a teoria ecomalthusiana está voltada diretamente para a questão ambiental, né? E principalmente a partir da década de 70, quando vem a primeira conferência sobre o meio ambiente, Estocolmo 72. Tá? Isso aqui a gente vai trabalhar em outro momento. Então, é uma teoria que ela fala o seguinte, ó, país subdesenvolvido, para de ter filho, porque o aumento da sua população vai gerar um alto consumo e esse alto consumo vai gerar grandes impactos ambientais. Mas o interessante é o detalhe, quem tem o maior poder de consumo não é o país desenvolvido, é o país desenvolvido. Então, quem vai gerar mais impacto ambiental, lembrando que os dois geram, mas quem vai gerar mais impacto ambiental nessa história aí, não é o país subdesenvolvido, é o país desenvolvido, que tem o maior poder de produção, tem o maior poder de extração de matéria-prima, tem o maior poder de consumo, de gerar lixo, né? Então, ela joga na conta, ela está falando assim, mas indiretamente está falando assim para os países desenvolvidos. Preserve sua natureza, que logo, logo nós vamos ir pegar ela para nós, tá? Essa é a ideia principal, né, em relação à questão da teoria ecomalthusiana. Preserve a Amazônia, né? A Amazônia aí, ela preserve e que logo, logo nós estamos chegando para pegar ela, né? Nós temos interesse na questão da biodiversidade da Amazônia, da questão da fauna e da flora da Amazônia, beleza? Então, esse é o projeto que eles têm em relação à questão interesse no meio ambiente dos países subdesenvolvidos ou dos países emergentes, que é o caso do Brasil. Fechado? Alguém tem dúvida aí? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar? Pergunte agora ou cale-se para sempre. Que eu vou passar para o outro aqui. Opa, várias perguntas. Tudo ok. Bispo, mas um controle de natalidade não pode trazer o desenvolvimento. Tá. Você está perguntando. Beleza. Quem é que está perguntando isso aí? É porque não aparece seu nome aqui mais. Não sei por que não aparece o nome da pessoa. Mas tudo bem, eu vou responder para você. João. Beleza, João? Galera, depende. Não adianta eu fazer o controle de natalidade e não ter uma melhor distribuição de renda. Você entendeu? Depende. Não adianta eu fazer um controle de natalidade de um país e os políticos continuarem roubando, entendeu? Não sei, alguém vai falar em país que acontece isso, entendeu? Não adianta eu fazer um controle de natalidade, né? E ter dirigentes no poder que fala barbaridades. Não sei, alguém já vai falar de país que acontece isso, entendeu? Então, tem esses fatores. Então, ele pode trazer, igual na teoria de Malthus você está falando, né? Ele pode até trazer o desenvolvimento, mas não adianta eu falar para diminuir a quantidade de população e eu não dar essa melhor distribuição de renda, dar melhor qualidade de vida. A pobreza vai continuar o quê? Do mesmo jeito, não vai mudar o quê? Nada. Entendeu aí, João? Alguma dúvida? Mandar para frente. Opa! Então, fatores sociais acabam interferindo mais que os biológicos, no caso? Sim, aí. Fatores sociais, né? Aí, vamos pegar aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Os Estados Unidos têm uma população maior do que o Brasil, a população dos Estados Unidos, né? E você pega aí o exemplo aí, você vai ver que não tem tanta pobreza. Tem pobreza sim, tem desigualdade, mas não tem tanto como o Brasil. Você entendeu? Então, tipo assim, quanto maior a população, seria mais pobre, igual a China.
A China é um país que cresce economicamente, né? Mas ela tem um problema em relação à questão da sua população. Mas o problema não é a população, é a má distribuição de renda, tá? A educação, mas a educação não é para todos, é a questão da saúde, interfere vários fatores, beleza? Vamos aí. Galera, pirâmide etária. Chegamos na pirâmide. Considerando as fases da transição... tem que voltar nas fases da transição demográfica. Fechou, então. Considerando as fases da transição demográfica, em qual fase você acredita que o nosso país está? Não, a gente já falou isso aqui, né? Já respondemos isso aqui. Galera, pirâmide etária, né? Gráfico populacional que levam em consideração... Isso aqui está tampando para mim aqui, uma paradinha aqui, mas eu acho para você considerando, levando em consideração, deixa eu só ver, levando em consideração a estrutura sexual da população, homens e mulheres, né? Faixa etária de 0 a 19 anos, jovens a 20 a 60 e idosos acima, né? Então nós vamos ter aqui essa questão da pirâmide, né? A estrutura da pirâmide é o seguinte: base corresponde aos jovens, então as bases é o jovem, né? Meio corresponde ao adulto, tranquilo, né? E o ápice da pirâmide, pode cair lá na prova, topo, ápice, tem gente que roda no vestibular porque não sabe o que é o ápice, tá? É o topo, né? Corresponde aos idosos. Então essa base aqui é jovem, aqui é adulto e aqui o idoso. Interessante, galera, notar que sempre a mulher na pirâmide vai estar do lado direito, tá? Sempre que eu falo assim, mas já que aconteceu em prova, está do lado esquerdo. Mas se eles quiserem alguma coisa, eles vão trazer esses dados para vocês, beleza? Eles vão trazer esses dados. Então, você analisando essa pirâmide aqui, você vai entender que essa pirâmide ela é de um país subdesenvolvido, tá? Por que ela é uma pirâmide de país subdesenvolvido? Porque ela tem uma alta taxa de quê? Natalidade. E você vai ver que a expectativa de vida ela não é alta, ela é baixa. Apesar que não traz a idade ali para que possamos ver, para ter o conhecimento nessa pirâmide. Mas você está vendo aí que a base dela é larga, a taxa de natalidade é alta. E o que acontece lá no topo? Curto. A expectativa de vida é baixa. Só que tem um detalhe nessa pirâmide. Você nota que tem... Lá no topo da pirâmide vai ter muito mais mulher do que homem. Você está vendo que o homem aqui praticamente desaparece, né? Significa que a expectativa de vida da mulher aqui é muito mais alta. Tá entendendo? Por quê? Né? A mulher vive mais do que o homem, né? Em relação, se a gente for pegar alguns dados, tem muito mais mulher aí, os avós, os homens vão primeiro, tá entendendo? Alguns tipos de doenças que desenvolvem, né? Outros fatores também, tá? O Brasil não está nessa pirâmide. O Brasil não está nessa pirâmide, mas o Brasil já esteve nessa pirâmide. O Brasil já esteve aqui presente nessa pirâmide, que é uma pirâmide do país subdesenvolvido, na década de 70. Então, o Brasil tinha, naquele período, uma alta taxa de quê? Natalidade, beleza? Tinha uma alta taxa de natalidade. Era o problema que tinha aí. Uai, galera, o trem apareceu, foi outra parada aqui. Geografia, população. Tá aqui. O nosso. Apareceu aí geografia, população? Ou não? Sim. Só que tá Apareceu. pequenininha aí, não tá? Aham. Só que deu pau aqui, deu ruim aqui. Isso é alguma treta. Que ninguém sabe falar o que aconteceu agora. Vai. Eu acho que ele nem vai passar para frente. Vai. Só queria que ele aumentasse. Não entendi o que aconteceu aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui, galera. Vocês estão comigo aí ainda, né? Galera, eu vou estar passando aqui, tá? Mas tá vendo aí, né? Eu Tá dando pra ver, pode ser assim. não sei o que aconteceu, também estava tão bom. Tudo que é bom dura pouco.
vamos embora então. Vamos perder tempo com isso aqui não, tá? Então, eu estava falando para vocês aqui em relação a esse fator aqui da indústria, né? Que indústria, cara? Falando de população aqui, viajei aqui. Estava falando para vocês aqui que o Brasil estava nessa pirâmide na década de 70, tá? Então, tinha uma alta taxa de quê? Natalidade e uma baixa expectativa de vida. O Brasil hoje não está nessa pirâmide. O Brasil hoje não está nessa pirâmide, tá? Galera, significa, tem um fator interessante que está aqui entre linhas. Essa alta taxa de natalidade aqui, tem uma alta taxa de natalidade, mas tem também uma alta mortalidade infantil. Onde você vê que tem uma alta mortalidade infantil? Porque a expectativa de vida é baixa. Se a expectativa de vida é baixa, significa que não tem uma alta qualidade de vida. Só que essa alta qualidade de vida ela não vai estar só no topo. Ela vai estar no topo, ela vai estar no meio da pirâmide, embaixo da pirâmide também. Beleza? Outro detalhe importante, nós trabalhamos um fator já em sala de aula, tá? O Brasil não está nessa pirâmide, mas vou trazer um dado do Brasil. No Brasil, tem mais mulher do que homem, já tem dois censos. 2000 mostrou que tinha mais mulher do que homem, 2010. E lembra, não pode esquecer um detalhe importante para uma prova de vestibular, que esse ano era para ter censo, né? Era para ter o censo esse ano, mas como que vai sair, né, galera? Tá louco, né? E outra coisa, o governo já estava falando de não ter o censo antes do fator que estava acontecendo em relação à questão financeira. Estava sendo a grana, tá? Então era para ter censo. E com certeza ia ter mais mulher do que homem, né? Um fator interessante em relação a esse fator só que tem uma mulher que é um homem, mas aí vem a questão, a mulher recebe menos que o homem. Tem um fator em relação à questão das câmaras, por exemplo, nas câmaras de deputado, vereadores, deputados estaduais, Senado, tem que ter uma cota, não sei se vocês sabem, tem uma cota, porque senão não chega lá, infelizmente é dessa maneira, tá? Ainda não tem os seus direitos, né? Ainda tem um preconceito muito grande e outras coisas mais que nós já comentamos em sala de aula. Mas um fator interessante que tem mais mulher do que homem. Só que tem um dado que já é comprovado, no Brasil nasce mais homem do que mulher, tá? E aí você tem que tomar cuidado com isso aqui em prova vestibular. Eu acho que no ano passado eu comentei em sala de aula. No Brasil tem mais mulher do que homem, mas nasce mais homem do que mulher. Só o que acontece? Morre mais homens na faixa etária de 18 a 38 anos, né? 16 a 38 anos. Morre mais homem do que mulher. Aqui, ó, na hora que ele entra aqui na fase adulta, principalmente. Então, você tem que fazer os estudos, levantamentos para trazer dados. Por exemplo, né? Nós vimos aí com a questão do coronavírus, né? Foi falado sobre a questão de gênero e população. Vocês viram que sempre está trazendo dados. Está nascendo o gráfico, morrendo mais homem ou mulher, está morrendo mais jovens em determinado local do que idosos, né? Então, um estudo de faixa etária, é um estudo de pirâmide. Você tem que estar preparado para isso para uma prova de vestibular. Apesar que eu acredito que eles não vão nem ficar mexendo com isso para não mexer com o psicológico do povo, né? O povo tá lá, de repente você vai pegar uma prova lá, corona de novo na prova, você fica louco, né? Você sai correndo da prova. Então, o que acontece? Eles vão... É interessante você ver esses dados nos nossos dias atuais sendo trabalhado. É importante esses levantamentos, beleza? Então, você tem aí uma faixa etária que na hora que entra na fase adulta aqui, morre muito mais homem do que mulher. E dependendo, aí você vê um estudo, uma pirâmide dessa, em determinado estado. Aí vamos fazer levantamento em determinado estado. Dentro daquele estado, em determinada região, ou então em determinada capital. Dentro da capital, você vai estudar essa pirâmide em determinados bairros, nas regiões periféricas. E aí, de repente, você vai ver uma mortalidade muito alta, não só na população adulta, mas na população jovem, né? Está entendendo? Você pode fazer esse levantamento dessa pirâmide de várias maneiras. Em relação à questão da droga, em relação à violência. Alguém queria falar alguma coisa aí? Não, beleza. Então, você vai entender esse processo do levantamento da pirâmide. Mas em relação à questão da fase adulta, o Brasil não está nessa pirâmide, mas estou trazendo essa característica, um dado importante, morre mais homem do que mulher por quê? Vários fatores.
questão de algumas doenças, né? Que está mais direcionada à questão do homem, tá? Outro fator, a questão de não cuidar da saúde, né? Que está dentro do nosso processo cultural, está dentro da questão do machismo, né? Em relação, eu talvez comento com vocês, homem não chora, homem não sente dor. Então o cara cresce com esse negócio, a questão da minha masculinidade. Eu chorar, a questão eu estou mostrando que eu não sou homem. Se eu sentir dor, eu estou mostrando que eu não sou homem. Então eu venho e mostro que não sinto dor, né? Eu estou sentindo, mas eu não posso transparecer isso para a sociedade, para as pessoas que estão ao meu redor. Então, devido a essa questão de mostrar algo para a sociedade, muitas vezes você morre, né? Porque você não pode mostrar que sente dor. Chorar, na visão da sociedade machista, é coisa de mulher, né? Então, eu tenho que marcar território dessa maneira. Outro fator, que é a mortalidade alta na fase adulta, é a questão da violência, tá? A violência, acidente. O homem tem a questão dentro do contexto da questão do machismo também, marcar território, delimitar território, né? Eu sempre falo, a moto tem 2 rodas, mas o cara tem que andar de uma roda, tá entendendo? Para mostrar, eu tenho que ir ao meu limite, eu tenho que fazer, é como se fosse um pavão, eu tenho que fazer o que ninguém faz, né? E isso eu estou colocando a minha vida em risco muitas das vezes, tá? Se alguém nunca pulou daquela pedra, eu vou pular, né? Eu vou correr em cima do muro, né? Não estou falando que a mulher não faz isso, mas é muito mais difícil você ver uma mulher dando cavalo de pau num carro. Acontece, mas é difícil. Andando de uma roda, numa moto, é mais difícil. Você andar numa moto de uma roda, você está aumentando muito o seu risco, né? Um risco de morte de acontecer ali, né? A questão da briga, né? Você vai sair armado com a faca, a questão de uma arma, né? Briga, a questão de marcar território, tem que delimitar território, mostrar. Essa questão da violência também eu vejo muito que ela está arraigada dentro da cultura machista dentro de casa, né? Quando você ouve, porque eu falo que a violência no Brasil ela nasce dentro das residências, né? Quando você vê ouve um pai falando, se apanhar na rua, chega em casa, apanha novamente, né? Então, você está desde pequeno marcando esse território, né? Onde muitas das vezes o menino não vai caçar briga, mas ele não pode apanhar na rua. Ou então, na verdade, muitas das vezes, eu mesmo vou caçar a briga. Então, quando eu chego a uma outra idade, né? Já não tenho a questão de apanhar em casa, mas eu viro aquela pessoa que eu não levo desaforo para casa. Então, tudo isso eleva a questão da violência do lado da questão masculina. Não que não aconteça do lado feminino, né? Porque nós temos uma mortandade muito alta, perdão, mortandade muito alta em relação à questão do feminicídio também, né? Que o homem ocasiona, né? Então, favorece esse processo em grande escala, beleza? Então, nós estamos trabalhando pirâmide, queridos. Minha aula eu vou desaparecer agorinha, né? Para vocês aqui. Nós vamos dar continuidade no sábado, tá? Beleza? Alguém tem alguma dúvida aí? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí que nós vamos tirar. Ô, bispo. Tranquilo? Bispo. Oi. A gente não vai ter aula sábado, viu? Só semana que Vai vem ter aula agora. sábado, não? Não, é porque Ai, amanhã é que feriado, né?